Olá, o Sim Notícias está começando e nesta edição você vai ver: homem é atropelado em cruzamento da BR-101 em Linhares. Corpo de Bombeiros dá dicas para evitar os afogamentos durante o verão. A programação esportiva agita o balneário de Pontal do Ipiranga. Os destaques do esporte com o nosso cronista Altemar Félix. E uma entrevista com o pastor evangélico falando sobre o sentido cristão do Natal. Agora no Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Com a chegada do verão, aumenta o risco de afogamentos nos balneários. Os cuidados devem ser maiores, sobretudo com as crianças. Nossa reportagem conversou com o Corpo de Bombeiros, que deu algumas dicas valiosas para a diversão segura nos balneários do município. Com a chegada das temperaturas mais altas, fica difícil resistir a uma imagem como esta. Linhares é conhecida pela abundância de lagoas. Mas, para evitar que o lazer se transforme em tragédia, é importante tomar alguns cuidados. E com as crianças, eles devem ser ainda maiores. Os fatos que ocorrem esses acidentes seriam o quê? Os pais, a maior displicência dos adultos ali, né? O momento de distração pode ser fatal já. A aventura da criança, né? A curiosidade da idade, não saber nadar e por se desesperarem mais facilmente que adultos. Já em adultos, sim, uma das principais causas de acidente, ela está relacionada à ingestão de remédios e bebidas alcoólicas antes da entrada na água, bem como assim, o excesso de confiança de nadadores e o cansaço dos mesmos. Consciente, esta mãe sabe dos perigos e não se descuida. Aí eu primeiro presto muita atenção, não tem descuidar nenhum momento. Eu tento não descuidar e não distrair, ficar focada neles e não deixar ir para muito fundo, né, lugares mais e ficar no mais raso, que é melhor para mim e para eles. Para mim também ficar sossegada, para mim não ficar atrás deles, não precisar estar lá junto. Criança, na verdade, na beira de água sempre representa perigo, é ficar de olho mesmo. Às vezes, nem assim, a gente ali de um lado, olhando, sempre acontece alguma coisa. Então, o negócio é não se distrair e sempre observar. A Praia Três Pontas, na Lagoa do Paranã, é um dos locais mais frequentados pelos banhistas linharenses, mas também é considerado uma das mais perigosas. Em 2014, aqui foi registrado o maior número de mortes por afogamento. Segundo o aspirante do Corpo de Bombeiros, a primeira regra para tentar evitar o afogamento é respeitar as placas expostas pelas lagoas e praias. Respeitando, né, as regras de segurança locais, se não tiver ali uma certa confiança, ir com água até a cintura, procurar um local que tenha a presença do guarda-vida, que ali é de extrema importância ali caso ocorra um acidente. E fora isso, os pais sempre atentos nas crianças, porque mesmo a presença do guarda-vida não exime um pai, um adulto, de ter essa responsabilidade em cima das crianças. Caso ocorra o afogamento, é importante que a vítima seja preservada até a chegada do Corpo de Bombeiros. Às vezes as pessoas têm aquela vontade de ajudar e acabam se tornando outra vítima, né? Então a gente orienta que as pessoas que não têm o treinamento adequado não tentem realizar esse salvamento. E, se possível, evitar o contato corpo a corpo ali, jogar uma boia, um isopor, uma prancha, o que tiver assim para a pessoa tentar segurar e flutuar. Procure sempre respeitar as regras do local e as orientações do salva-vidas. Com todas as dicas, o importante é não se descuidar para que o verão seja agradável. Pois é, todo cuidado é pouco, né? Segundo a Prefeitura de Linhares, são 50 guardas-vidas contratados. Alguns deles já estão atuando nas lagoas da região, como a gente pôde ver na praia de Três Pontas. Já os demais começaram a trabalhar já no próximo final de semana no litoral linharense. Uma quadrilha suspeita de vários crimes, suspeita principalmente de assaltos em Linhares, foi presa na tarde desta terça-feira. Os jovens, com idades entre 19 e 22 anos, foram presos após uma denúncia anônima na tarde desta terça, no bairro Aviso. Segundo a polícia, eles se preparavam para mais uma série de assaltos no comércio de Linhares. Os suspeitos foram rendidos no momento em que saíam de casa em uma moto. Ao avistarem a viatura da Polícia Militar, eles ainda tentaram fugir, mas foram presos após uma perseguição. Com o trio, foram apreendidas armas e munições que a gente vê aí nas imagens. A programação esportiva de verão da Secretaria de Esportes de Linhares já foi divulgada. Várias competições estão previstas para acontecer nas areias do Pontal do Ipiranga.
Futevôlei, beachvôlei, handebol e futebol de areia são algumas das atrações esportivas do Verão Pontal 2015 que começam no dia 3 de janeiro. Segundo a Prefeitura de Linhares, as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ou no local da competição no horário estipulado pela organização do evento. Para fazer a inscrição, que é gratuita, o atleta ou equipe terá que pegar a ficha de inscrição na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que fica na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, sem número, bairro José Rodrigues Maciel, em frente à Aviação Joana d'Arc. Os atletas menores de idade precisam de autorização dos pais. As fichas também estão disponíveis na Secretaria de Esporte e Lazer. Os campeões receberão troféus e medalhas de participação. Tá aí uma boa oportunidade para quem gosta de praticar esportes durante o verão no Pontal do Ipiranga. Continua internado em um hospital particular e sob escolta da polícia o acusado da morte do ex-prefeito de São Gabriel da Palha, Anastácio Cassaro. O crime aconteceu em 1986 e 28 anos depois ganha mais um capítulo. O médico Edivaldo Lopes de Vargas foi preso após ficar foragido durante todo esse tempo. Anastácio Cassaro, ex-prefeito de São Gabriel da Palha, foi assassinado no dia 3 de abril de 1986, ou seja, há mais de 28 anos, com 2 tiros na cabeça, dentro do seu automóvel. O crime aconteceu em uma rua do bairro Goiabeiras, em Vitória. De acordo com a denúncia feita em abril de 1986, o prefeito de São Gabriel da Palha, daquela época, foi assassinado por motivo torpe, ou seja, vingança e ambição política, para que o vice-prefeito da época assumisse o cargo. Em julgamento, 5 acusados foram condenados, mas até 10 dias atrás, um deles ainda estava foragido. É o médico Edivaldo Lopes Vargas, que foi descoberto após dar entrada em um hospital particular aqui de Colatina. Edivaldo Lopes Vargas é pai do atual prefeito de São Gabriel da Palha, Henrique Vargas. Ele foi descoberto após dar entrada em um hospital particular da cidade com sinais de mal de Alzheimer e Parkinson, além de crises de AVC. Ele continua internado sem previsão de alta e sob escolta da Polícia Militar. Segundo a Justiça, se liberado, ele deverá passar por uma perícia médica. Agora a gente vai ver como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. Quarta-feira com sol entre poucas nuvens, sem possibilidade de chuva. Em Linhares, mínima de 19, máxima 35 graus. Colatina, mínima de 19, máxima de 36. São Mateus, mínima de 21, máxima de 32. Colatina, mínima de 22, máxima de 33 graus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai ver homem é ferido após ser atropelado em cruzamento da BR-101 em Linhares. Foi na tarde desta terça-feira. Um instantinho só, nós já voltamos. Um homem ficou ferido após ser atropelado por um carro na tarde desta terça-feira em Linhares. O acidente foi num cruzamento entre o bairro Araçá e centro da cidade. A vítima, como a gente pode ver aí, ficou caída até a chegada do Corpo de Bombeiros. Homens também da Polícia Rodoviária Federal deram suporte, guardas municipais também ajudaram, até que uma viatura do Corpo de Bombeiros, uma ambulância, do Corpo de Bombeiros, fez o resgate até o hospital deste senhor, que ficou caído neste cruzamento bastante movimentado durante a tarde. Foi por volta das 3 horas da tarde. A polícia teve que controlar o trânsito aí para evitar novos acidentes. A vítima foi identificada como, o nome dele é Penildo dos Santos Dias, 42 anos. Foi identificado como Penildo dos Santos Dias, 42 anos. Ele teve ferimentos por todo o corpo e quebrou um dos braços e uma perna. Ele continua internado no Hospital Geral de Linhares. Segundo familiares, Penildo havia ido ao centro da cidade apenas para pagar uma conta quando, ao cruzar a rodovia, nesse trecho, como eu disse, bastante movimentado, infelizmente foi atropelado. Muitos curiosos ali acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Por sorte, ele passa bem, mas infelizmente bastante ferido. Vamos saber agora os números do café. Confira a cotação. O Arábica tipo 6 foi cotado a R$ 432 a saca. Arábica 7, R$ 280. Conilon tipo 7, R$ 265 a saca. Policiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental localizaram uma carvoaria funcionando de maneira irregular em Desengano, no interior de Linhares. No local, os militares encontraram 5 fornos em pleno funcionamento, produzindo carvão vegetal proveniente de lenha de eucalipto.
O agricultor de 46 anos, responsável pela atividade, não apresentou o devido licenciamento para desempenhar a atividade. Foram apreendidos 58 metros de carvão vegetal e 10 estéreos de lenha de eucalipto. O responsável pela área foi intimado a prestar esclarecimentos. De acordo com os policiais, toda a documentação produzida será também encaminhada via ofício para o escritório do IDAF, no município de Linhares, para as medidas administrativas. O assunto agora é esporte. Vamos saber dos destaques esportivos com o nosso cronista, Altemar Félix. É com você, Altemar. Olá, Cláudio Henrique. Bem, assuntos de final de ano. O que se fala agora em Linhares tem relação com o verão, com os jogos na praia e, quem sabe, jogos nas lagoas. Valdeir de Freitas, um dos representantes lá da Secretaria Municipal de Esportes, me contou que na próxima segunda-feira já deve ser divulgado o calendário de modalidades e também de prazos de inscrições para os interessados em participar. É certo que competições tradicionais como vôlei de praia, futevôlei, futebol de areia vão ser realizados. Fala-se até no projeto Corujito, também lá no balneário do Pontal do Ipiranga, como lazer para a criançada. É bom lembrar também que a corrida Night Room, que é a corrida noturna, vai ser realizada também no balneário do Pontal do Ipiranga, só que no mês de fevereiro, o mês de carnaval. Nós estamos terminando o ano com uma boa conquista também no handebol. O Cristo Rei Rafael Pitágoras sagrou-se vice-campeão do Campeonato Estadual Oficial de Handebol, o campeonato adulto. E a estrutura é amadora, os atletas têm outras atividades, mas amam o handebol e treinam 3 vezes por semana. Apesar das dificuldades, conseguiram chegar ao vice-campeonato, disputando o título com o Força Jovem, lá de Colatina, no Castelão. Foi 31-30 para o Força Jovem, uma equipe que treina permanentemente e que participa até da Liga Nacional. Portanto, parabéns ao Cristo Rei Rafael Pitágoras, vice-campeão estadual de handebol, temporada 2014. Bem, 2015 vem chegando. Eu queria desejar a todos os telespectadores do Sim Notícias um feliz Natal e um ótimo ano novo. Mas não se esqueçam do aniversariante especial deste Natal, que é Jesus Cristo. Feliz Natal para você, Cláudio Henrique. Continue aí, Sim Notícias. Obrigado, Altemar. Para você também e toda a sua família. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, uma entrevista com o pastor evangélico falando sobre a visão cristã do Natal. Um instantinho só, a gente já retorna. Nós estamos em pleno período de preparação para o Natal, uma época em que as pessoas se mostram mais solidárias e preocupadas umas com as outras. Prova disso é a tradição de presentear familiares e amigos. Mas o que é o Natal na visão dos cristãos evangélicos ou protestantes? Para falar um pouquinho sobre o assunto, a gente recebe aqui o pastor da Igreja Evangélica Batista de Linhares, pastor Jabes Menezes. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Pastor, para os evangélicos, qual é o verdadeiro sentido do Natal, o cristão evangélico? Para o evangélico, o cristão, o verdadeiro sentido nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 3 e 16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, Natal, quando se fala de presente, de dádiva, nós nos reportamos a esse maior presente, que é o presente que Deus deu à humanidade, a mim, a você, a todos nós, e que quando nós abraçamos esse presente e o aceitamos como a dádiva de Deus, nós aí sim podemos dizer o que é o Natal. Agora, para o senhor, como pastor evangélico, como é que o senhor vê essa questão da troca de presente entre as pessoas? É positiva ou é negativa? A troca de presente sempre é positiva quando há motivação, não é isso? É abençoar a pessoa, é surpreender a pessoa, independente da data. Lamentavelmente, nós somos levados por essa onda consumista. Isso fica claro e evidente, e a gente ministra isso na igreja, a palavra nos fala, quando na realidade as pessoas numa data como essa ficam mais preocupadas no que vão receber, no que vão ganhar. Quando na realidade o princípio bíblico é o que eu posso dar, o que eu posso oferecer.
A Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Agora, como eu disse no início, as pessoas nesta época ficam mais solidárias, mais emotivas. É essa relação mesmo com a história de Jesus Cristo que torna as pessoas a sentirem essa vontade de presentear, de ajudar ao próximo? Tem esse lado positivo, né? Tem uma reportagem que saiu numa revista de circulação nacional essa semana, citando, né, inúmeras pessoas de diversos ramos profissionais que, principalmente numa data como essa, né, e não somente nessa data, têm procurado se doar, se dar às pessoas. E se a gente for observar, em praticamente todos os países do mundo onde se comemora o Natal, a gente vê esse gesto, essa atitude das pessoas em procurando surpreender, procurando abençoar as pessoas. Então, tem esse lado, acho que positivo, esse lado bom, que vale a pena. Eu acho que as pessoas têm que realmente viver esse momento e tornar isso uma prática diária, não somente no Natal. São dois pesos e duas medidas, né? Porque é uma época em que as pessoas querem presentear e o comércio também precisa vender, mas há de se ter um equilíbrio também, né? Sem dúvida alguma, né? A gente sabe que as pessoas que são os nossos familiares, que são os nossos amigos, que têm um comércio, a empresa e tudo gira em torno disso. Eu acho que a palavra-chave, é o que você disse, é o equilíbrio. Não é isso? Se as pessoas compreenderem que é preciso comprar, é preciso oportunizar as pessoas, mas acima de tudo, entender que a compra deve ser feita dentro de um princípio também, de um orçamento planejado para que amanhã ou depois não venha reclamar do Natal. Como pastor evangélico, que conselho que o senhor dá para os pais, principalmente, com relação às crianças, a irem incutindo nelas essa valorização do Natal da maneira mais correta possível? Para os pais, né, eu penso que esta é uma rica oportunidade deles conseguirem se libertar dessa pressão consumista, dessa pressão desse mundo capitalista que nós vivemos e convidar os filhos a uma reflexão sobre esse momento do Natal. Buscar na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, o que ela procura nos ensinar acerca do Natal, que é uma data que às vezes fala muito do Natal, se esquece de falar de Jesus. Quem é Jesus? A Bíblia diz que é a imagem de um Deus que quis se revelar ao homem. Então, o conselho que a gente dá aos pais é que aproveitem para celebrar, aproveitem para curtir com a família, curtir com os filhos, mas acima de tudo, mostrar aos filhos a importância de gestos de solidariedade, mostrar aos filhos gestos de perdão, gestos de entrega, de renúncia, para que os filhos possam crescer, quem sabe, dentro de um contexto diferente desse mundo consumista, desse mundo onde as pessoas são mais avaliadas pelo que têm do que pelos que são. Perfeito. Pastor, diversas igrejas, né, cristãs durante essa época têm os seus eventos. Qual é a programação da IEBL, a Igreja Evangélica Batista de Linhares, para esse período natalino, nesta terça e também quarta-feira? Nós já começamos no domingo passado, no templo. Na realidade, nós já começamos fora do templo. Celebrando o Natal, visitando instituições da cidade, Casa da Acolhida, o Lar Batista. Então, nós procuramos focar na igreja que o Natal ele deve ser vivido dentro desse contexto, abençoando pessoas que normalmente são esquecidas pela sociedade, são esquecidas por nós. E a igreja, nós já começamos também no domingo dentro do templo, tivemos uma celebração com a participação das crianças. Hoje à noite, a partir das 19h30, nós teremos também uma apresentação teatral, um culto todo voltado para o Natal. E no final de semana, amanhã, nós estamos deixando livre para as famílias, né, curtir e celebrar o Natal com as famílias, mas recomendando também, não somente as famílias da igreja, mas a você que nos assiste a convidar uma pessoa desconhecida, alguém que é esquecida das pessoas, para celebrar com você, trazer para dentro de casa. Não façamos como os moradores de Belém, quando José e Maria procuravam uma casa para abrigar o Filho de Deus. Ele não encontrou um lugar. E eu peço a Deus que essa não seja a nossa realidade. Existem muitos Josés e Marias caminhando pelas ruas de Linhares, querendo um abrigo, querendo um espaço. E que eu e você, que nós sejamos esse abrigo, esse espaço, para desta forma viver e celebrar o verdadeiro Natal. Tá joia, pastor Jabe Menezes, pastor da Igreja Evangélica Batista de Linhares. Quero agradecer muito a presença do senhor. Quer deixar alguma mensagem? Bom, enfim, na verdade o senhor já deixou uma mensagem a todo o povo aqui de Linhares, né? Muito obrigado pela sua presença, viu, pastor? Então, eu que agradeço e um Feliz Natal a todos, um bom 2015, debaixo das bênçãos
da paz e da proteção de Deus. Tá joia. Conversei com o pastor Jabes Menezes, da Igreja Evangélica Batista de Linhares. Olha, e você pode interagir conosco acessando facebook.com/TVC Linhares e mandando sugestões de reportagens para pautalinhares@redesim.com. Ligue também para o nosso telefone 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.